bem, pessoal, então eu sou o professor Kim Raoni, essa é a nossa componente Educação Física e vamos ver agora qual é o conteúdo da aula de hoje. Vamos falar sobre jogos eletrônicos, detalhamento, uso de aplicativos, a esportivização do virtual, a tecnologia e o sedentarismo. Muito bem, então essa é a nossa aula de hoje. Acompanhe aí junto comigo, pessoal. Muito bem, pessoal, então na aula de hoje nós vamos falar sobre os jogos eletrônicos. Quem de vocês aí já jogou, já brincou alguma vez com esse tipo de entretenimento? Tenho certeza que a maioria já deve ter tido algum contato com esse tipo de jogo. Mas os jogos eletrônicos, o que será realmente que é isso? Será que é somente aqueles joguinhos lá do celular que a gente está acostumado? Quem aí já conhece mais sobre esse tema? Então acompanhe aí junto comigo sobre esse conceito aí, conceito de jogos eletrônicos. O jogo eletrônico é uma atividade lúdica, formada por ações e decisões que resultam numa condição final. Tais ações e decisões são limitadas por um conjunto de regras e por um universo que, nesse contexto, são regidos por um programa de computador. Então, o que a gente mostra aí nesse conceito, né? Bem complicado, né, gente? Mas é porque ele detalha pra gente a característica de um jogo eletrônico, que nada mais é do que qualquer outro tipo de jogo. Ele tem uma finalidade, né? Ele tem um objetivo a ser alcançado dentro de um contexto, que pode ser uma história, né? Pode ser alguma coisa que envolva o jogador naquele objetivo. E aí tem um conjunto de regras que fazem com que você respeite, né, o processo do jogo. Se você respeitar essas regras, você alcança o objetivo, ou se você não respeitar, você é eliminado do jogo. E quem rege essas regras e esse contexto todo é o quê? São componentes eletrônicos, é uma memória eletrônica, né, que no caso é o computador, é o processador eletrônico lá do jogo. Então essa é a diferença dos jogos eletrônicos para outro tipo de jogo qualquer, né, que não seja eletrônico, jogo de tabuleiro, por exemplo. Podem perceber, é a mesma coisa, né? Você tem objetivo ao ser alcançado, tem regras, mas no caso dos jogos eletrônicos, isso daí é feito por meio de toda uma interface, por meio de componentes eletrônicos e também um software, né? Um programa que vai gerenciar toda essa mecânica do jogo eletrônico. Bom, e quais são as partes dos jogos eletrônicos, né? A partir desse momento que a gente já definiu o que é jogos eletrônicos, antes de voltar para a próxima cartela, quero primeiramente colocar para vocês que esse conceito de jogos eletrônicos entra aí, inclui dentro dele não somente os videogames, né? Não somente aqueles jogos eletrônicos que a gente encontra no celular, que a gente encontra nos aparelhos de videogame, que a gente encontra no computador, mas entra também outros tipos de jogos eletrônicos, que são aqueles brinquedos movidos, né, a eletricidade, por isso o meu nome é eletrônicos, e que configuram um tipo de jogo, certo? Então, por exemplo, não precisa ser algo com software, não precisa ser um equipamento que tenha um programa. Pode ser também um jogo que é movido por meio de eletricidade, certo? Então aí nós temos exemplos do arcade, né? O arcade é um tipo de jogo que não tem um software, mas ele é movido por meio de componentes eletrônicos. Aqueles outros jogos que a gente encontra, por exemplo, num parque de diversões, quem já teve oportunidade de ir a algum shopping ou entrou em alguma loja que tem esses aparelhos eletrônicos de entretenimento, isso tudo também são jogos eletrônicos, tá, gente? Então, quando a gente fala de jogos eletrônicos, não estamos falando somente de videogames, mas todos aqueles equipamentos movidos à eletricidade
e que geram um entretenimento lúdico, ou seja, na forma de jogo. Então, para a gente se referir àqueles jogos de videogame, de celular, de computador, a gente vai usar o termo jogos digitais. Então, quais são as partes dos jogos digitais? Ele é composto por 3 partes. Acompanhem comigo nessa cartela aqui. Ele é composto por um enredo, ele é composto por um motor e também por uma interface interativa. O enredo define o tema, a trama, os objetivos do jogo e a sequência com a qual os acontecimentos surgem. O motor do jogo é o mecanismo que controla a reação do ambiente às ações e às decisões do jogador, efetuando as alterações de estado nesse ambiente. Então anotem aí essas 3 partes, né, dos jogos digitais: enredo, o motor e a interface interativa. Então vamos explicar direitinho aí o que é cada um desses tipos aí. Então o enredo é a história, é aquela construção sobre a qual é feito o jogo. Então no caso dos jogos digitais, sempre tem uma historinha, é um cavaleiro, é um guerreiro andante que tem que salvar a princesa, ou então tem que salvar um reino, ou então você é um construtor, um arquiteto, tem que construir uma cidade, ou então você tem que construir uma aldeia, proteger dos invasores, né? Então isso daí é enredo, isso daí é a definição de como que vai ser o jogo, quais são os objetivos, isso tudo está dentro do enredo. Quando o enredo ele é bem construído, ele tem uma boa história, ele chega a ser envolvente e ele motiva o jogador a continuar naquele jogo. Se não, acontece o contrário, ele se torna monótono, né? E o jogador logo perde o interesse por aquele jogo. Então, hoje em dia, procura-se bastante bons roteiristas, né? Que são aqueles que vão dar esse enredo ótimo, né, para o jogo. O motor do jogo está relacionado a toda aquela linguagem lógica de computador, né? A parte mais estrutural, que é como que vai funcionar esse jogo. Então, dentro do motor do jogo, né, o motor aí não quer dizer aquele motor de carro não, gente. Esse motor significa assim, como que o jogo vai funcionar. Então, por exemplo, se o jogador vai ter uma visualização ali por exemplo, do personagem, né, do jogo em primeira pessoa, ou se ele vai jogar de forma individual, né, por exemplo, aparecendo ali o bonequinho do jogo, ou se vai ser a própria visão do personagem, por exemplo, né? Isso daí tudo está dentro do motor do jogo. Outra coisa, o que acontece, por exemplo, se o personagem está caminhando por uma ponte e ele cai da ponte, o que vai acontecer? Ele perde a vida do jogo, ele retorna para o mesmo ponto da onde ele caiu. Tudo isso daí é definido dentro do tema, são lógicas de programação, né? Aquilo ali é tudo definido por meio de linguagem de computador, né? da programação, onde vai definir essas regras do jogo. E, por último, nós temos a interface interativa. O que é a interface interativa? É a maneira, a parte física, né, do jogo com o qual o jogador vai interagir com aquele universo virtual, né, aquele universo paralelo lá dos jogos eletrônicos. Como é que ele vai interagir? Vai ser por meio de um controle, né, do joystick, né, dos videogames, ou vai ser, no caso do celular, por meio de deslizamento do dedo ou de toques na tela, ou então no caso do computador, utilizando quais teclas, né, no teclado do computador. Tudo isso daí é a interface interativa, é isso daí que vai fazer com que o jogador consiga interagir com o jogo.
tá bom? É como se, por exemplo, se nós fôssemos aqui um videogame, imaginem que eu fosse aqui o videogame, né? Um jogo de aula, e aí a maneira que vocês têm de interagir aqui com este videogame é por meio da câmera ou do chat no IPTV, entenderam? Então é assim que funciona também nos jogos eletrônicos. Tem essa parte física que faz com que o jogador controle, né, as ações dentro do jogo. Bom, por fim, continuando essa explicação, a interface interativa permite a comunicação entre o jogador e o motor do jogo, como eu acabei de explicar, fornecendo um caminho de entrada para as ações do jogador e um caminho de saída para as respostas audiovisuais referente às mudanças do estado do ambiente. Agora vamos falar um pouco sobre como ocorreu essa evolução dos jogos eletrônicos, tá? Eletrônicos em geral, todos os tipos de jogos eletrônicos. Como que aconteceu isso? O surgimento dos videogames ocorreu quase junto com a criação dos primeiros computadores. No começo eram máquinas grandes e pesadas, com poucas capacidades de processamento. Hoje, com o avanço da nanotecnologia, é possível até levar no bolso. Olha só que interessante, gente. Hoje em dia, cada vez mais está havendo uma evolução nos jogos. Os jogos eletrônicos se configuram num dos maiores mercados do mundo, certo? Mas ele começou bem devagar. Começou já lá na época dos primeiros processadores, dos primeiros computadores, que não foi nem com essa criação, com essa finalidade que eles foram criados. Na verdade, os primeiros computadores, os primeiros jogos de computador foram criados dentro lá das bases militares americanas para fins militares. Tá? Então, eles não tinham ainda a finalidade de entretenimento. Só que as pessoas viram uma potencialidade dentro daqueles recursos e começaram a desenvolver melhor eles para levar para dentro da casa das pessoas. E foi assim então que foi surgindo os primeiros computadores e os primeiros jogos eletrônicos. Mas vejam, gente, eles antes eram equipamentos enormes que ocupavam uma sala inteira só para processar uma coisinha só, certo? Então vamos ver aqui junto comigo nesse site chamado Bojoga, bojoga.com.br. É um site aqui muito interessante e que ele explica como que acontece essa evolução dos jogos eletrônicos em geral. Não só dos videogames, mas como os jogos eletrônicos em geral mesmo. Por exemplo, falando dos pinballs. Os pinballs eram aquelas mesas antigas, que também ficavam nos parques de diversões e que tinham uma bolinha, você apertava o botão para ele impulsionar essa bolinha, ela tinha que ir tocando no maior número de pinos possíveis para acumular pontos, certo? Então, quanto mais pontos você acumulava, mais você vencia no jogo, certo? Então, os pinballs eram esse tipo de mecanismo, eles eram as grandes atrações antes dos videogames. É um mecanismo eletrônico, mas que jogava de forma aleatória e não incluía muito bem enredo, essas coisas assim. Era apenas o jogo mesmo da sorte, digamos assim. Depois vieram os primeiros mecanismos de jogos eletrônicos e os arcades foram um dos primeiros deles, a ocuparem as grandes indústrias do entretenimento. Os arcades são aqueles videogames grandes lá que a gente encontra, por exemplo, em algumas lojas, em alguns estabelecimentos comerciais, que você tem botões grandes, e um controle, uma manopla para você controlar ali o jogo. Parece uma caixa gigante com uma tela. Mas agora vamos falar dos mais conhecidos, que são os consoles. O que são os consoles? São aqueles jogos domésticos que a gente tem, parece um mini computador, mas que é usado somente para jogos de videogame e que a gente tem nas residências. Então, como que aconteceu a evolução dos consoles? A primeira geração aconteceu, como vocês podem ver aqui no site, ela aconteceu de 1972 a 76, com a criação do primeiro
console, que foi o Magnavox Odyssey, e do jogo chamado Pong, que era um jogo de ping-pong. Consistia no quê? Consistia numa simples um retângulo, né, que ficava no meio da tela, e duas bolinhas, que eram como se fossem os jogadores, um de um lado e outro do outro do retângulo. E aí tinha uma bolinha móvel que ficava transitando de um lado para o outro, à medida que ela tocava nas bolinhas fixas. Então esse foi um dos primeiros jogos, o Pong, e os seus clones. Então iniciou-se uma corrida pelos consoles de mesa a partir do jogo de paredão e suas variações. Em seguida veio a segunda geração, de 77 a 83, onde ali começaram então os videogames de cartucho. Tá? Então, para você poder jogar com os consoles, você tinha que comprar os cartuchos, que eram uns pedaços assim de plástico com uns chips dentro, né? Uns chips grandes, que você encaixava no console. Dentro desses cartuchos é que vinham a programação lá dos jogos que você queria jogar. Então, para poder trocar de jogo para o outro, você tinha que trocar o cartucho. E olha que coisa interessante dessa época, que era muito marcante para quem nasceu nessa geração. É que quando o jogo ficava muito tempo sem ser utilizado, acumulava às vezes poeira, né? E aí quando você encaixava lá no console, não pegava direito, então a imagem ficava toda feia. E aí você tinha que assoprar várias vezes aquele cartucho, né, para limpar. Detalhe, não podia passar pano molhado porque isso podia estragar. Então você assoprava bem forte. E às vezes essa poeira se espalhava e você conseguia inserir direitinho no console e voltava a funcionar perfeitamente. Depois, a terceira geração veio em 1984 a 1986 e tinha como característica os primeiros jogos de 8 bits. Gente, isso daí na época era uma maravilha tecnológica, já podia se ver um pouco mais de detalhe nos jogos, nas telas, já podia ter uma visualização de um ambiente atrás, com árvores, com tijolo, né? E a gente já podia visualizar um pouco mais nesses jogos. Claro que nós, hoje em dia, a geração de hoje, que já está acostumada com outro tipo de gráfico muito mais avançado, vê um jogo de 8 bits, nossa, acha aquilo extremamente grosseiro. Mas, para quem era dessa geração, era uma maravilha tecnológica. E um dos principais consoles dessa época e dessa geração foram os da empresa Nintendo e da Sega, né, o Master System. Na quarta geração, que foi da década de 87 até o ano de 92, veio então o surgimento dos consoles, os primeiros consoles de 16 bits. Então esses daí já começaram a dar uma turbinada naqueles jogos que já estavam assim com uma visão bem desgastada, né? Eles começaram a trazer então um gráfico bem mais realista, bem mais bonito de visualizar. E aí, com 16 bits já dava para falar até mesmo em jogos em 3D, tá? Então nesse tipo de jogo já havia-se uma qualidade audiovisual bem melhor. E um dos principais representantes dessa geração foi também o Super Nintendo e o Mega Drive, né, que era da Sony. Na quinta geração, que foi do ano de 93 a 97, então vieram-se os super turbinados consoles de 32 e 64 bits. Aí então começou a vir jogos extremamente tecnológicos, né, com um gráfico muito especializado, e as principais empresas então que entraram aí nessa revolução continua sendo a Nintendo, né, com o console dela da Nintendo 64, e também a Sony começou a produzir os seus primeiros consoles PlayStation aí, ganhando também a concorrência no mercado, porque ela começou então a inserir as mídias de CD.
já não era mais os cartuchos, aqueles velhos cartuchos grandes, já era uma coisa bem fininha, bem mais simples, que era o CD. Você colocava lá e ele rodava, e o CD tinha uma capacidade muito melhor de armazenamento de memórias, né, de informações para esse tipo de jogos, né, de 64 bits, que exigia muito mais memória e capacidade de processamento. A sexta geração veio já em 98 e 2004, onde foi adotado então os consoles com CD, né? Todos passaram então a utilizar CD como uma forma de colocar lá os jogos. E um dos grandes das empresas que ganharam esse mercado aí nessa geração foi a Sony com o seu PlayStation, né, seu modelo de PlayStation 2, e aí a Microsoft, que era produtora somente de programa de computador, entrou então nesse mercado também, criando o seu Xbox, né, e aí também entrando nessa concorrência. A sétima geração, de 2005 a 2011, foi aumentando cada vez mais, evoluindo cada vez mais essa capacidade tecnológica de informação, 128 bits, né, nos gráficos dos jogos. E aí teve como destaque os consoles do Xbox 360 da Microsoft e o PlayStation 3 da Sony e o Nintendo Wii da Nintendo. Bom, nós temos também a oitava geração. Vamos logo para a nossa nona geração, né, que é de 2020 até os dias de hoje, que conta já com jogos extremamente amplificados, né, com gráficos 3D, inclusive entrando já nesse ramo o lance dos jogos virtuais, né, onde o PlayStation 5, o Xbox Series X também já saem na frente, né, inclusive com acessórios que dão a capacidade de você controlar jogos também por meio do seu movimento do corpo, não somente mais com o joystick, né, usando apenas o movimento das mãos. Então essa foi a evolução aí dos nossos jogos eletrônicos até os dias de hoje. E vamos ver agora quais são os tipos de jogos digitais que existem hoje. Anotem aí, ó. Nós temos os jogos de ação. Tá? O que são os jogos de ação? São todos aqueles que, como o próprio nome sugere, tem como principal característica a ação, né? A ação dentro do jogo. Por exemplo, vai ter desafios normalmente físicos, como batalhas diretas. Então, esses daí são de maior popularidade. Nós temos também os jogos de aventura. Tá? Então, o que são os jogos de aventura? Vão ser aqueles jogos com uma construção na história deles de uma aventura, por exemplo, épica, né? Algo épico, um cavaleiro que tem que salvar a princesa, né? Então, isso daí é uma história de aventura. Essa é a característica dos jogos de aventura. Nós temos também os jogos de RPG, que vai envolver histórias já com magos, guerreiros, elfos, geralmente uma história de fantasia, né? Então, ela descende daqueles do role-playing games, são os jogos de RPG, tá? Então, isso daí era muito jogado na década de 80, os RPG, e foi adaptado para jogos eletrônicos. Temos também os jogos de simulação, que vão ser geralmente jogos onde vai ser uma simulação de uso de alguns transportes. Pode ser um carro, pode ser um avião, pode ser um caminhão, uma moto, né? Então, por isso eles são chamados jogos de simulação, porque eles simulam uma situação de trânsito, ou então uma situação de dirigir algum transporte aéreo, rodoviário, alguma coisa assim. Nós temos também os jogos de puzzle, que geralmente vão ser aqueles em que você precisa
principalmente completar pontos. Então você tem que juntar bolinhas coloridas da mesma cor, você tem que terminar determinados desafios usando raciocínio. Temos os jogos de esporte, que vai ser a simulação de esportes como futebol, tênis, vôlei, e os jogos de estratégia, que são aqueles que você tem como desafio construir algo utilizando estratégia, como o próprio nome diz. Então, por exemplo, construir uma cidade, construir uma aldeia, construir um agrupamento social, dando escola, dando hospital, alguma coisa assim, onde você vai ter que desenvolver essa estratégia para poder desenvolver o jogo. E hoje em dia nós temos aí a novidade dos jogos de realidade virtual, que são o quê? Que são jogos de realidade virtual? É uma tecnologia de interface capaz de enganar os sentidos de um usuário por meio de um ambiente virtual, criado a partir de um sistema de computador. Então, nos jogos virtuais, você utiliza esses óculos que vocês estão vendo na imagem aí, para poder você se conectar com esse ambiente virtual. Vamos continuar aqui. Ao induzir os efeitos visuais, sonoros e até táteis, a realidade virtual permite a imersão completa em um ambiente simulado, com ou sem interação do usuário, tendo como base displays estereoscópicos como os óculos VR, que é de Virtual Reality, ou seja, nos jogos de realidade virtual, pelo menos até os dias de hoje, você só é capaz de entrar nesse ambiente por meio de uns óculos VR, né, que são óculos que fecham completamente a sua visão e colocam você dentro daquele ambiente, onde você tem essa experiência como se estivesse realmente naquele ambiente virtual lá. Bom, vamos falar aqui sobre os jogos eletrônicos como forma de lazer. É lógico, nós não podemos negar. Os jogos eletrônicos são muito bacanas, né? Então, os jogos eletrônicos têm se mostrado como uma frequente manifestação do lazer, influenciando a sociedade, aumentando as possibilidades de contato com outras pessoas que compartilham da mesma prática como nos jogos online. E isso, consequentemente, faz com que seus jogadores tenham prazer em estar jogando. Então, gente, olha só essa imagem aí, a família aí junta, unida, jogando. É sim uma forma de se divertir. Ah, porque é ruim, não pode usar os jogos eletrônicos. Não é bem assim, gente. É tudo uma questão de equilíbrio. Então, os jogos eletrônicos podem ser uma forma assim, de entretenimento na família, entre os amigos. É muito bom, desde que haja um equilíbrio nisso, não se vicie, porque os jogos eletrônicos são tão bons que são viciantes. É aí que entra o perigo da exposição prolongada às telas. Olha só como é que é esse perigo. Além do isolamento social, essa relação de dependência pode desencadear distúrbios psicológicos, como a ansiedade, a depressão e o autismo virtual, gente. Isso daí existe, é o autismo virtual. A iluminação, o colorido e os sons dos dispositivos eletrônicos podem atrapalhar o sono, causando insônia e agitação da mente, distúrbios de atenção, olhos secos e problemas posturais. Então, pessoal, quem fica direto no videogame, no computador, no celular, acaba se viciando de verdade, como se fosse uma droga, gente. E aí, quando tira esses equipamentos da pessoa, ela passa a ter sintomas mesmo de abstinência, ansiedade, humor alterado, né? E não consegue se concentrar nas coisas. Então, atrapalha o desempenho na escola, atrapalha o desempenho na alimentação, atrapalha inclusive o sono, a pessoa não consegue mais dormir direito. Então, precisa ser equilibrado isso. E olha só que interessante, se um dia você pensa em se tornar um desenvolvedor de games, olha só como que é. Se você pensa em se tornar um desenvolvedor de games, precisa saber, antes de tudo, que terá de lidar com equipes bastante diversificadas, ou seja, tem que saber trabalhar em equipe, e que estão em constante contato entre si.
Uma boa maneira de entrar na área de games é fazendo uma graduação em jogos digitais. No Brasil, o salário médio de um desenvolvedor de games varia de acordo com a experiência. Profissionais em início de carreira, por exemplo, podem ganhar entre R$ 3.300 e R$ 7.500. Olha só, gente, já pensou vocês trabalhando como desenvolvedor de videogame, de jogos de videogame, e ganhando aí entre R$ 3.000 e R$ 7.000? É uma boa grana, né, gente? Então fica a dica para vocês aí. Quem sabe um dia, quem se interessar, possa se tornar um bom desenvolvedor de games, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado. A gente continua se vendo na próxima aula.